Pessoal, que alegria, que bênção poder estar aqui. Me sinto, assim, privilegiado de poder participar desse aniversário do pastor JR, de pregar aqui nesse culto. Na verdade, aconteceu uma questão muito interessante. O parto da Mariana seria no dia 25. E o pastor JR, ele me chamou, olha, André, pregar lá na igreja, dia 22, hoje, né? Eu falei, não, fiz a conta, né? Mariana nasce na quarta-feira, então ok, beleza. E aí, nessa semana, nós fomos à médica e a médica falou, olha, vamos antecipar o parto em uma semana. E aí eu comecei a fazer conta, né? Eu falei, eita ferro, agora como é que vai ser? E eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. E deu tudo certo e eu estou aqui hoje pela graça de Deus e eu tenho certeza que algo bom Deus deseja falar ao nosso coração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, um texto muito conhecido, a parábola do bom samaritano. Tenho certeza que você já conhece muito bem essa parábola. E eu quero te convidar a fazer uma leitura imersiva hoje aqui. Eu queria que você tentasse visualizar esse texto. Enquanto a gente lê, você vai se colocando ali dentro dessa história, imaginando essa história transcorrendo na sua frente. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente percebe que em muitas situações, ele foi colocado diante de grandes testes. Queriam saber quem ele era, queriam colocá-lo diante dessa prova, queriam que ele, de alguma maneira, viesse a tropeçar. E esse homem, o intérprete da lei, ele revela o problema que existe aqui nesse texto. Que problema é esse? Ele faz 2 perguntas. Se você olhar com muito cuidado, ele, por meio dessas 2 perguntas, ele traz
algo com um pano de fundo aqui. A primeira pergunta é: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Pergunta séria. E depois, não satisfeito, ele pergunta o seguinte: quem é o meu próximo? Aparentemente, são duas perguntas serenas, tranquilas, mas são perguntas que carregam um pano de fundo, porque aquele homem, ele tinha um desejo oculto, de tentar controlar a vida com Deus, sem se entregar a Deus. Ele queria, de alguma maneira, reger aquilo que ele deveria fazer, sem, de fato, se submeter à vontade de Deus para ele. E isso revela esse grande problema do coração daquele homem. Quem eu devo amar? Quem é o meu próximo? Como que eu posso abraçar essas pessoas que são difíceis para mim? Eu estou muito calmo e muito tranquilo e muito confortável na vida que eu decidi viver, no caminho que eu tracei para mim. E todos nós aqui traçamos o nosso próprio caminho, fazemos as nossas próprias escolhas, mas a grande verdade é: existem momentos na nossa vida que Deus passa por nós e muda o nosso caminho e nos dá uma nova direção. Queria perguntar a você algo muito simples, mas muito importante para nós hoje aqui. Você já percebeu um movimento de Deus na sua vida, mudando a sua direção? Como foi a sua reação ao perceber que Deus estava entrando na sua história e te levando por um outro caminho? Um caminho que você não estava preparado ou preparada. Aquele homem tinha um grande problema: amar. E como que eu vou amar aqueles que eu não quero amar? E como que eu vou me dedicar e me doar àqueles que eu não tenho interesse? Só que, pode passar aí para o próximo slide? O amor, ele não é apenas para mim, para você, um dever. Mas, na verdade, o amor, ele é uma evidência de quem habita em nós. E eu não quero aqui ser superficial e eu não quero aqui ser leviano, porque, assim como você, eu também tenho ao meu redor pessoas que são pessoas difíceis de serem amadas. Pessoas que são profundamente desafiadoras para mim. E esse era o problema do coração desse homem. Mas como que eu vou amar determinadas pessoas? Quem é o meu próximo? E isso mostra para nós esse primeiro ponto que está aí no próximo slide, que quando o coração se justifica, o evangelho, ele não flui. Quando o coração arruma desculpas, de alguma maneira, é como se nós estivéssemos tentando frear essa ação do evangelho na nossa vida. Olha o que acontece aí nos versículos 25 a 29, no próximo slide. O intérprete da lei, ele sabe a doutrina. Ele sabe e ele cita a doutrina. Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você pode, coração, alma, força, entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que o que ele está procurando? Ele procura uma brecha. Ele quer aqui encontrar uma forma de limitar o alcance do amor e de manter o controle religioso, porque ele era um líder religioso, ele era alguém que estava acostumado a se relacionar com um nicho de pessoas. Mas Jesus abre os seus olhos para uma outra realidade. E esse é o problema do texto. O nosso problema não é a falta de informação. O nosso problema é muitas vezes a deformação do nosso coração. No próximo slide, você vai ver uma simples aplicação sobre isso. Porque eu e você, nós podemos conhecer a Bíblia,
e ainda assim tentar escapar do Deus da Bíblia. Porque o nosso coração, ele sempre vai tentar minimizar o chamado de Deus para maximizar o nosso conforto. Só que na vida cristã, a vida com Jesus não é uma vida confortável. A vida cristã é uma vida onde eu e você caminhamos pela fé todos os dias. Ou nós nos apegamos ao Senhor, ou nós não vivemos pela fé. E eu lamento dizer a você, mas se você tem ido até Jesus procurando um conforto você não achará. Você terá nele o Senhor da sua vida. Ou ele é o seu Senhor, ou ele não é nada para você. Por isso, no próximo slide, eu quero mostrar exatamente essa questão para você, porque o Evangelho ele vai quebrar isso. Porque ele não pede pouco de você. Ele pede você por completo. Filho meu, dá-me o teu coração. Ou o Senhor tem 100% do nosso coração, ou o nosso coração está completamente nas mãos dele, ou nós ainda não entendemos o que é o senhorio dele. E a segunda verdade mostra o problema que nós encontramos hoje. Porque aonde o Evangelho não moldou, o amor ele não transborda. Aonde o Evangelho não lapidou, esse Evangelho ele não inunda, ele não transborda. Por quê? Se você olhar os versículos 31 e 32, o que acontece? O sacerdote e o levita, eles tipificam essa fé sem compaixão. Eles tinham seus compromissos religiosos, eles tinham as suas demandas, eles tinham as suas agendas, mas eles não estavam abertos para uma abertura de agenda. Muitas vezes a gente é assim, né? Você entra no carro, você liga o Waze ali, você tem 1 hora para chegar, você tem seus compromissos, você tem suas demandas. A nossa vida é uma vida corrida. Como era a vida desses sacerdotes, desse levita? Eles veem um homem caído, só que eles continuam o caminho. Eu imagino que eles estavam aqui com muita pressa, talvez com muitas desculpas, talvez até mesmo com medo. Quem é esse camarada que está aqui, caído no chão? Só que, em outras palavras, com essa parábola, o que Jesus está dizendo é que o amor que eu e você praticamos revela se nós entendemos ou não a cruz, o sacrifício dele em amor por mim e por você. Porque eu e você, nós podemos, no próximo slide, participar de todos os cultos, de inúmeras atividades, termos conhecimento e acesso a muitas doutrinas, fazermos parte de muitos ministérios, liderarmos ministérios e, mesmo assim, sermos indiferentes à dor do outro. Estarmos mais preocupados com a nossa performance da vida e na fé e não percebermos que muito próximo de nós existe alguém sofrendo, caído, que precisa de amor, que precisa de ajuda e que precisa de cuidado. Muito próximo. Muito próximo. E aí, entenda, meu irmão e minha irmã, no próximo slide, que a compaixão, ela não é um acessório da fé. Ela não é algo que a gente tira aqui e fala, eu vou usar a compaixão agora. Não, não, não. A compaixão, ela é um testemunho visível da nossa fé. Ela revela a fé que nós temos em Jesus. Só que quando a gente se volta para esse texto e a gente se depara com o problema do texto e o problema que muitas vezes eu e você enfrentamos hoje, a gente vê agora a graça de Deus em ação nesse texto. Olha
Olha que coisa interessante a gente percebe aqui. Próximo slide. Quando a graça, ela alcança o coração, o amor flui com liberdade. Se você olhar os versículos 33 a 35, e eu vou ler de novo, olha o que diz aqui. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa você gastar a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. O samaritano, que era um homem desprezado culturalmente, era um cara que os judeus não se davam bem, ele vê, ele tem olhos sensíveis, olhos espirituais, ele tem essa sensibilidade, ele percebe que tem alguém ali precisando de ajuda, ele se compadece, ele se aproxima, ele gasta tempo, ele gasta recursos, ele gasta energia, e não somente isso, ele diz: olha, eu vou voltar, o meu trabalho ainda não acabou. E aqui a gente vê exatamente esse amor sacrificial de Jesus, um amor encarnacional, um amor paciente, um amor que se entrega. Eu acho lindo quando eu olho para esse texto e vejo essa graça de Deus em ação, porque você só ama assim quando você se lembra que já foi amado assim. Pode passar o próximo slide. A gente só tem condição de amar dessa maneira quando a gente percebe que nós já fomos amados dessa maneira. Quando eu entendo que eu fui alcançado por Cristo, mesmo sem ter nada a oferecer em troca, e totalmente machucado, ferido, debilitado, e Ele cuidou de mim, e Ele pagou o preço por mim. Isso ressignifica o meu olhar às pessoas. Eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu entendo que eu não estou aquém de ninguém. Eu entendo que eu sou plenamente amado e aceito. E essa é a verdade do Evangelho para mim e para você. Que em Cristo nós somos filhos amados do Pai. Fomos acolhidos, fomos aceitos, fomos recebidos. E hoje fazemos parte da família de Deus. Nós que estávamos perdidos, machucados, Ele nos acolheu, nos trouxe para perto, nos deu amor, dignidade e um novo nome. Essa é a verdade do Evangelho para mim e para você. Não é o que você tem de bom que faz Deus olhar para você e dizer assim: não, eu te amo por isso. Não, não, não. Mas também, talvez você se sinta hoje muito mal, machucado, ferido. Se lembre, não é por isso que Deus vai deixar de te amar, não, muito pelo contrário. Em Cristo, eu e você fomos aceitos. E quando a gente entende essa verdade, quando a gente entende essa realidade que nos toca visceralmente, isso ressignifica o nosso olhar para o nosso próximo. Até mesmo o nosso olhar para aqueles que são difíceis de serem amados. Próximo slide, por favor. Essa é a minha e a sua realidade. Porque antes de você ser o samaritano, você foi o homem, a mulher, caída na estrada. E Jesus, Ele não passou de largo. Jesus, Ele entrou na nossa vida, na nossa história e nos trouxe para perto. Saber que Jesus te trouxe para perto, como que essa verdade pode mudar o seu olhar hoje para aqueles que são difíceis de serem amados? Em quarto e último lugar, esse texto ele
termina mostrando como que nós podemos viver por meio de Cristo. Como que agora em Cristo nós podemos viver? Se você olhar, esse texto ele revela com muita clareza que quando o Evangelho flui, ele não só muda as nossas respostas, mas ele vai transformar as nossas perguntas. Se você olhar os versículos 36 e 37, olha o que Jesus fala aqui. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. O que Jesus está fazendo aqui, gente? Jesus ele devolve a pergunta, mas não de qualquer maneira. Ele faz um corte cirúrgico aqui. Não quem você deve amar, mas quem que você está disposto a amar. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não é definida por quem você evita, mas sim por quem você abraça. Hoje, a mensagem do Evangelho chama a mim e a você, não a escolher quem nós devemos amar, mas servirmos como quem foi amado quando estava perdido. E esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Servir. Assim como aconteceu conosco lá atrás, quando nós não tínhamos absolutamente nada a oferecer. Porque eu queria que você guardasse isso hoje, nessa manhã. Próximo slide, por favor. O amor que flui de você, ele revela o Evangelho que molda você. Talvez ao olhar hoje para o seu coração, fazer essa autocrítica, você diga assim, eu sei disso, mas existem pessoas próximas a mim que são extremamente difíceis de serem amadas. Pastor, você não sabe o que já aconteceu comigo lá atrás. Você não faz ideia de como me difamaram ou de como me machucaram profundamente. Eu sei. Nós estamos juntos nesse mesmo barco. Mas eu queria te dizer uma coisa. Eu costumo fazer uma oração pela manhã, quando eu me levanto da minha cama. E é uma oração que eu costumo repetir. Eu coloco os meus pés no chão e ainda sentado na cama, eu digo assim, Senhor Jesus, para onde o Senhor vai hoje? Eu quero te seguir. E é inevitável entender que sim, as pessoas que já te fizeram mal e me fizeram mal, muitas delas são alvo do amor de Jesus. Só que o problema está no meu e no seu coração. E o que fazer diante disso? E o que a gente faz com isso? Simples, mas muito difícil. Simples, mas a gente só experimenta e vive pela fé. A gente confessa a nossa incapacidade. Senhor, eu não consigo amar essa pessoa. Senhor, eu tenho muita dificuldade de ir ao encontro dessa pessoa. Senhor, eu não me vejo com forças e não sei nem por onde começar. Me ajuda, me ensina, me mostra. Eu preciso aprender com o Senhor. Você está disposto a pedir hoje que Jesus te ensine a amar aquelas pessoas que são difíceis de serem amadas?
Você está aberta hoje a esse movimento de Deus de restauração, transformação, perdão, graça e evangelho que vai ao encontro daqueles que estão machucados e perdidos pelo caminho? O amor que flui de você, ele revela o evangelho que molda você. Por isso, faça essa pergunta: que evangelho hoje está moldando o meu coração? O que flui de mim quando ninguém está olhando? Porque o amor que flui de você revela o evangelho que habita em você. Próximo slide, por favor. Isso é para mim e para você, nós que temos essa dificuldade de amar. Você nunca vai amar de verdade, até se render ao amor de um Salvador que não passou ao largo por você. Hoje, coloque seu coração em Jesus. Creia em Jesus, o único que desceu até a sua dor para levantar você com amor e graça. Creia em Jesus. E isso não é... Eu não estou falando aqui para alguém que é descrente ou alguém que não é da igreja, não. Eu estou falando para mim e para você que estamos aqui, que conhecemos o Evangelho, mas parece que existem lacunas do nosso coração em que há ali incredulidade, e que há ali impossibilidade, e que existem ali portas fechadas, lacradas. Só que eu preciso crer em Jesus, que Ele tem o poder de transformar aquilo que é impossível para mim, porque Ele mesmo disse que o impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Você crê nisso? Que o impossível aos olhos dos homens é possível para Deus? Eu não sei o quanto de impossibilidade há hoje aqui dentro desse auditório, dentro dessa igreja. Mas eu sei que quando Jesus toma as rédeas do nosso coração e da nossa vida, Ele nos leva por lugares e a vivermos situações que nós jamais imaginamos viver. Se renda a Jesus, creia em Jesus, dependa dEle, aprenda com Ele e viva pela fé. Eu quero terminar dando 4 dicas aqui para você. Pode passar o próximo slide. Eu queria que você hoje meditasse na compaixão de Jesus por você, na maneira como Jesus chamou. Eu queria que você se lembrasse: você só pode amar bem e viver se você viver diariamente como alguém que foi resgatado na beira da estrada. Você só vai conseguir amar se você se lembrar como você foi amado. Em segundo lugar, olhe para dentro do seu coração. Examine o seu coração. Quem você tem evitado amar? Aonde que você tem passado de largo? Em terceiro lugar, eu queria que você orasse, pedindo ao Senhor: Pai, me dá olhos espirituais, para que eu veja aquilo que hoje eu não consigo ver, para que eu tenha sensibilidade vinda do Senhor, para ver a dor dos outros e o lugar aonde o Senhor deseja agir, abençoar e tocar. Eu quero participar disso, Pai. Em último lugar, coloque em prática, pratique a sua fé, pratique esse amor sacrificial, se envolva intencionalmente com alguém que precisa de você, mesmo que isso te custe alguma coisa. Olhe para Jesus e lembre da maneira como você foi amado. E seja você uma bênção e viva pela fé. Que Deus te use, que Deus te abençoe, para a glória dEle, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Você que hoje diz assim: pastor, eu tenho muita dificuldade em amar uma pessoa. Tenho uma luta enorme, que eu travo há um bom tempo. Isso é muito difícil para mim. Eu sou como esse mestre da lei que perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é que eu devo amar?
Essa pergunta desse homem é exatamente a pergunta que eu carrego no meu coração há muito tempo, porque eu evito algumas pessoas. Mas hoje, a palavra de Jesus para mim e para você nos mostrou de maneira muito clara que só se nós aprendermos com Ele é que nós vamos conseguir amar essas pessoas. E talvez você esteja dizendo exatamente isso. Eu quero aprender a amar. Eu não sei por onde começar, mas eu quero que Jesus me ensine a amar. Eu queria que a gente pudesse orar por isso. Eu queria que você colocasse essa luta, essa dificuldade que você tem hoje diante de Deus e pedisse a intervenção de Deus, não na vida dessa pessoa, mas no seu coração. Será que você pode abaixar sua cabeça? Vamos colocar isso diante de Deus? Senhor, ao lermos a Tua palavra, ao entendermos a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós, nós entendemos que no nosso coração há uma dificuldade e que nós, mesmo reunindo os nossos melhores esforços, nós nos deparamos com as nossas impossibilidades. Sim, Pai, nós reconhecemos que o Senhor nos chama a andarmos e irmos na direção de pessoas que não seriam as nossas próprias escolhas. Mas o Senhor é Senhor da nossa vida e do nosso coração. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, no nosso coração. Mesmo que a gente não entenda aonde isso vai nos levar. Senhor, existem pessoas aqui que carregam marcas muito profundas, mas que só a verdade do Evangelho pode ressignificar. Pessoas que são feridas, mas que o Senhor hoje está chamando a serem os feridos que curam. Pessoas que há algum tempo estão presas no passado, mas que o Senhor hoje chama a um novo começo, uma nova vida, uma nova jornada, uma nova caminhada de novos frutos. Ó Deus, abre os nossos olhos, nos dá a sensibilidade de discernirmos aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Senhor, nós não queremos ter um coração duro, nós não queremos ter um coração insensível. Livra-nos da amargura e nos dá, Senhor, um coração encharcado da graça de Jesus. Que o Evangelho de Jesus, que a mensagem de Jesus inunde o nosso coração, inclusive, Senhor, aquelas áreas que são áreas difíceis para nós. Toma toda a nossa vida, toma o nosso coração em Tuas mãos e cumpre em nós o Teu querer. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.